Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer um devocional apenas, uma breve palavra, para a gente poder ir, para a gente continuar a ceia, amém? Para a gente depois celebrar com o pão e o vinho. Alguns dias nós temos falado, na verdade já há alguns meses, nós temos conversado aqui na congregação sobre vinho novo, odres novos, e o odre é o coração do homem. Já conversamos bastante sobre isso. Temos falado também um pouco sobre dons, temos ministrado sobre dons espirituais, crendo na operação dos dons no meio da igreja. E também temos falado no mês passado para cá, conversamos um pouco sobre necessidade, carência e idolatria. Amém? Creio que o Senhor está querendo nos ensinar, ou melhor, Deus está querendo, de fato, nos transformar para que possamos estar totalmente livres para Ele, para que a gente possa viver o propósito dEle e não ficar preso a coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas que muitas vezes roubam a nossa paz, a nossa atenção, sugam as nossas energias e nos impedem de avançar, nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Então, se você não ouviu as últimas mensagens, está lá no YouTube da igreja. No YouTube a gente joga as mensagens. E a gente falou, como eu disse, sobre necessidade, carência e idolatria. A serpente, quando engana Eva, dentro de um ambiente puro, santo, sem mácula alguma. E a pergunta é: como pôde Eva ser enganada dentro de um ambiente tão santo, maravilhoso e puro como era o Éden? Me faz pelo menos fazer um tipo de pergunta, um questionamento. Se Eva foi enganada, vendo Deus face a face, todos os dias, na viração do dia, num ambiente onde não existia pecado ainda, irmãos, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão diante de tamanho pecado cometido pelo homem, né? Desde o início, nós vivemos envolto a uma vida, né, não permeada pelo pecado, mas estamos caminhando e todos os dias somos afrontados, somos tentados a errar, a pecar, a negar Cristo. Então, dentro de um ambiente santo, Eva foi tentada e ela caiu, e ela errou, ela pecou. Errou não, ela pecou. E também o seu esposo. Mas hoje, diante do ambiente que nós estamos, como nós podemos viver uma vida de fato consagrada a Deus? Se Eva foi enganada dentro de um ambiente daquele, quem somos nós? Se nós não dependermos totalmente do Senhor, do Espírito Santo de Deus, queridos, nós não conseguimos subsistir no meio dessa geração perversa e corrupta. É impossível. Nosso trabalho não é com o pecado. Nós não temos medo do pecado. Ok? Jesus já venceu o pecado. Nós não estamos aqui cuidando para não pecar. O pecado já foi vencido na cruz. A nossa preocupação aqui é apenas em obedecer ao Pai, as ordenanças do Senhor e fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Então, Eva foi enganada dentro daquele ambiente. Mas ela foi enganada como? Satanás introduz uma necessidade no coração de Eva. Primeiro ele gerou uma necessidade que não existia, irmãos. Então é assim que o inimigo faz conosco também. O diabo começa a nos vender, a colocar em nós uma necessidade onde não existe. E o diabo disse para Eva, a serpente disse para Eva: olha, no dia que você comer, você vai ser como Deus. Colocou uma necessidade que não precisava, não existia. E ela então, isso abriu margem para que ela questionasse por algum momento que se Deus de fato estava sendo totalmente honesto, transparente com ela, com eles, né? Então acontece o que nós já sabemos. Uma vez que a necessidade, ela é recebida, ela é alimentada, essa necessidade gera uma carência. Gera uma carência. E a carência, querido, gera um produto chamado idolatria. Um dos produtos da carência é a idolatria. Então a necessidade e a carência andam de mãos dadas, lado a lado.
E essa necessidade de carência gera idolatria. Por que, pastor, que gera idolatria? Porque no centro das nossas carências está eu e você. No centro das nossas carências está justamente o eu, o ego. Ah, porque o fulano não me deu oportunidade no louvor, um exemplo. Ah, porque ninguém me reconhece naquela empresa. Ah, porque eu já estou há tantos anos lá. Ah, porque isso. Ah, porque eu cuido dessa casa como ninguém. E vocês nunca falaram obrigado. Carência, necessidade. E a gente vai moldando um ídolo conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E a gente vai fazendo vários ídolos. E nós precisamos sondar o coração para eliminar cada um desses ídolos, para que nada e nem ninguém venha competir a nossa atenção, a nossa energia, o nosso coração com o Senhor. Amém? Estou só dando uma recapitulada aqui, ok? Para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, queridos, nós estamos tão cheios de carências que nós precisamos muitas vezes de uma palavra que nos motive. Por isso que muitas igrejas, congregações, onde muitas vezes a palavra ela tem no centro dela o emocional, o homem no centro, ela tem ali uma palavra bem cheia do coaching, onde eu trabalho as suas emoções, eu gero em você uma necessidade, eu levanto você, eu motivo você. E geralmente essas congregações, elas estão mais cheias de pessoas que estão buscando muitas vezes resolver os seus problemas, porque elas querem, na verdade, um ídolo, um Deus que elas possam se apegar. E, infelizmente, isso vai gerando só vai alimentando essa necessidade, essa carência. Porque a gente precisa de uma palavra nova de motivação todo dia. Todo dia eu tenho que ouvir a voz, né, na rádio, o Brasil ouve a BBN, né, Brasil? Então a gente precisa ouvir uma palavra todo dia. Todo dia eu preciso de algo que me motive. É uma revelação nova, é um movimento novo. E nada efetivamente muda. E a nossa vida muitas vezes permanece a mesma. A gente continua vivendo do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, carente do mesmo jeito, necessitada do mesmo jeito. E a gente sempre está no meio, porque a gente nunca está 100% resolvido. A gente nunca está 100% satisfeito. A gente sempre precisa de algo a mais. Parece que a gente está esperando ainda algo acontecer. Né? Assim como os discípulos estavam lá vendo Jesus subir, e vem um anjo e fala: varões, o que vocês estão fazendo aqui? Esse que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. Vamos, bora. Né? Então, queridos, uma pergunta: quantos cultos já aconteceram hoje pela manhã e estão acontecendo nesse mesmo momento no Brasil inteiro? Você tem noção de quantas palavras estão sendo ministradas nesse momento? Os melhores pregadores do Brasil, as palavras mais maravilhosas, mais profundas, homens cheios do Espírito Santo, de eloquência, nesse momento estão nos púlpitos das igrejas pregando. Quanta criatividade, quanta palavra. Nós temos uma fartura no Brasil de palavra, de pastores, de acesso a conteúdos na internet para alimentar a nossa vida espiritual. Quantos louvores estão sendo cantados agora? Quantos louvores já foram cantados nesse dia? E a pergunta é: até onde vai a nossa carência, até onde vai a nossa necessidade para que a gente possa de fato viver a vontade do Pai para as nossas vidas? O que de fato está faltando? Que palavra nova eu preciso ouvir? Que revelação nova eu preciso ouvir para que eu possa de fato entrar naquilo que já está pronto e preparado por Deus para eu viver nesse dia, nesse tempo? Você está me entendendo? Parece que a gente nunca está pronto, parece que a gente sempre está pela metade, parece que a gente nunca está pleno, a gente sempre está necessitado de algo, sempre necessitado de uma palavra a mais, sempre necessitado de uma motivação a mais, a gente nunca está pronto. A gente sempre está procurando, buscando em alguém, em algo que nos motive, e de repente a gente ouve: acho que é isso. Agora acho que eu encontrei o que eu precisava ouvir, agora minha vida vai dar certo. Passa-se semanas ou meses, já esqueceu aquilo. Agora já precisa de outra coisa. A igreja sempre viveu muito de movimentos. O último movimento que teve, que foi a atenção
nas redes sociais, foi lá em Asbury, aquela igreja, o pessoal começou a orar, e o culto começou e não parou mais. Vocês estão lembrados disso? As pessoas saindo aqui do Brasil, de vários lugares, vindo lá ver o que estava acontecendo, porque parece que agora eles acharam algo que a gente não achou aqui ainda. Parece que agora encontraram algo, acho que agora a gente tem aquilo que a gente precisava para um grande avivamento acontecer no mundo. E a gente nunca está plenamente resolvido. Abra comigo, por favor, Eclesiastes 1:8, por gentileza. Abra sua Bíblia lá. Todas as coisas são consideradas tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam, não se cansam de ver, nem se enchem os ouvidos de se ouvir. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, queridos. Salomão está ali já no final da sua vida, questionando muitas coisas, falando que tudo é vaidade, e ele vai chegando a algumas conclusões. E eu vejo que hoje a gente está assim, como igreja no Brasil, igreja brasileira. Os nossos olhos não se fartam de ver tantas mensagens, tantos movimentos. Os nossos ouvidos não se cansam de ouvir. E vai vir, se você vier aqui todos os dias, tiver um culto por dia, vier um pregador por dia, para pregar um único versículo, você vai ouvir uma pregação diferente de cada um deles. Porque eu vou acrescentar o que Salomão disse, não falta criatividade para nós. E não é a palavra agora que vai resolver minha vida. Não é agora o pregador tal que vai falar algo que tudo vai mudar. Mas é uma consciência de quem eu já sou, do que eu já tenho, do que eu já carrego. É assumir de fato a responsabilidade que outro não pode assumir no meu lugar. Você consegue entender? Se enquanto você estiver esperando algo, com as mãos cheias de semente, enquanto você estiver com a sua mão cheia de semente, queridos, e você não começar a semear essas sementes vão apodrecer nas suas mãos. E está cheio de crente, está cheio de irmão, de irmã, de filho de Deus, com as mãos cheias de semente podres, porque não libera, não dá, não oferece, não oferta. Eu não estou falando de oferta dinheiro, estou falando da vida. Amém? Glória a Deus. O que falta para sermos melhores? O que falta para eu e você de fato agora arrancar toda a carência e viver e entrar de vez no propósito de Deus e viver tudo que Deus sonhou para mim e para você, Marcelo? O que falta? O Brasil, queridos, é um país de escravos, de pessoas de mentalidade escrava, de mentalidade, pessoas que sempre estão esperando algo, receber algo de alguém, extremamente carente emocionalmente, extremamente necessitado. Nós não conseguimos romper, e a igreja também é um reflexo disso. Nós vemos as grandes denominações que encheram, que se multiplicaram ao longo das últimas 3 décadas no Brasil, ou 4 décadas, fruto da necessidade das pessoas, da carência das pessoas, em busca de ficarem ricos, de uma bênção aqui, de uma bênção ali, de uma bênção lá. Essas pessoas só trabalharam a carência e a necessidade das pessoas e encheram os templos do Brasil. Mas não levou o povo a amadurecer, não levou uma transformação de mente, uma renovação de mente. E infelizmente, a igreja tem gerado pessoas fracas, débeis na fé. Nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Nós estamos ali, queridos, entre os países mais corruptos do mundo. Vemos agora aí o escândalo do INSS. Que terrível. Que terrível isso. Somos um dos países com maior desigualdade do mundo, ao lado da República do Congo. Ainda nós temos mais de 15 milhões de analfabetos no Brasil em pleno 2025. A evasão escolar é gigantesca. Os nossos jovens muitos não sabem ler e escrever, estão abandonando as escolas. Os professores doentes. Somos o 7º país com maior índice de violência contra a mulher.
43% da violência contra a mulher no Brasil são de mulheres evangélicas. 35% são de mulheres católicas, de religião católica. 43% são de mulheres protestantes, evangélicas. 46 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de homicídio. E o saneamento básico, queridos, que é gigantesco no nosso país em pleno século XXI, ano de 2025, de cortar o coração, de chorar. Quase 2 cidades de Curitiba e região metropolitana juntas, no Brasil que não tem saneamento básico, um banheiro em casa. Esse é um problema, é um problema mais profundo, bem profundo. E responsabilidade, com certeza, dos governos, mas a igreja pode cooperar. A igreja tem capacidade para isso e tem dinheiro para isso. Dinheiro é que não falta para a igreja. E se o dinheiro fosse a resposta, querido, o dinheiro já tinha resolvido todos os problemas do mundo, mas não é a resposta. Amém? A igreja é a resposta. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, que entendem o que carregam e que manifestam o que carregam. Nós estamos aqui num pequeno grupo de homens e mulheres que podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós podemos fazer a diferença. E se você dorme, se você coloca a tua cabeça no travesseiro, se você está apenas satisfeito com aquilo que você tem em ter a sua necessidade suprida, as suas carências supridas, você é a pessoa mais miserável do mundo. Você é a pessoa mais pobre do mundo que existe. Nós não podemos, queridos, olhar para essas necessidades e nos acovardar, e nos esconder. Louvado seja Deus pela vida de pessoas que estão se deixando gastar. E o nosso papel aqui como pastores é justamente, queridos, gerar aqui um ambiente de homens e mulheres que se tornem presbíteros, obreiros, homens e mulheres fiéis a Deus, apaixonados por Deus, aprovados, mas para manifestar o reino de Deus lá fora. Amém? E se você não sabe qual é o sacrifício, o esforço de ser um pastor, a luta que é, a luta espiritual que é, as batalhas que nós temos, as dificuldades que nós passamos, porque nós queremos, de fato, cooperar com o Senhor e com a igreja do Senhor na cidade, para que a cidade seja transformada e que vidas sejam alcançadas. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você é a resposta. Você é a resposta. Amém ou não amém? Quando o Lucas, o evangelista, né? Quando o Lucas ele vai escrever a sua carta, o livro de Atos, ele começa o livro de Atos dizendo para Teófilo que ele resolveu escrever tudo que ele ouviu e viu Jesus fazer, e tanto fazer e falar. E ele começa então, os 2 primeiros capítulos, praticamente, ele fala daquilo que Jesus fez. Mas quando vem o Espírito Santo sobre a igreja, Lucas para de falar do que Jesus fez e passa a falar do que a igreja fez. E ele vai até o final do livro de Atos. E depois ele já entra na metade do livro em diante, falando só da vida de Paulo, praticamente. Ele abandona aquilo que ele começa dizendo, que ele parou para relatar e continua falando da igreja, como se ele tivesse contradizido, essa palavra? Ele se contradito, perdão. Obrigado, Jorge. Irmãos, mas na verdade não, ele estava falando sim dos atos de Jesus através da igreja, dos atos do Espírito Santo através da igreja. E nós somos a continuação desses atos. Você crendo ou não crendo, nós somos. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Então, irmãos, vamos lançar fora toda a carência e toda a necessidade. E vamos de uma vez nos lançar naquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Você já experimentou perguntar para Deus? Ou você experimentou começar a obedecer a Deus nas pequenas coisas? Como, por exemplo, ide e pregai o evangelho a toda criatura? Você já experimentou crer no que Jesus disse? Se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados? Você já fez isso alguma vez?
Você já ousou alguma vez dizer para alguém que você viu que estava enfermo, você dizer, eu posso orar por você, por essa situação? Eu estava alguns dias viajando com um gerente meu, e na beira da estrada esse homem foi tomado em prantos, dentro do carro, pela manhã. E ele falou, ora aí, ora aí. Eu falei, não, ora você, eu falei para ele. Ele começou a orar do jeito dele. E ele fez uma oração muito bonita, ele estava emocionado, ele não é cristão, não é crente, ele é católico. E depois eu orei junto com ele e Deus me deu uma palavra de conhecimento. E a gente já estava chegando no cliente, eu guardei aquilo no coração. E eu sabia que era Deus falando. No final do dia, eu fui entregar ele no hotel. E eu falei, olha, aconteceu isso. Eu disse para ele aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Eu falei, faz sentido isso? Ele falou, é exatamente isso. E ali eu pude, então, ministrar mais a vida dele, orar com ele novamente. Nós não podemos perder as oportunidades, irmãos. E eu vou falar para você, eu perco muitas oportunidades. Eu perco muitas oportunidades. Eu gostaria de ser mais ousado, eu preciso ser mais ousado. Eu queria ser mais ousado e eu preciso ser mais ousado. Você não vai ser ousado se você for um cristão meia boca. Se você for um cristão morno, você não vai conseguir ser ousado. Você precisa de fato estar, vamos dizer assim, no olho do furacão. De fato em oração, de fato quando eu sair de casa, Senhor, me mostra hoje se eu tenho que falar com alguém. Me coloca no meu caminho, me mostra quem é a pessoa que eu devo hoje manifestar o teu reino em justiça. E Deus vai colocar a pessoa e vai te mostrar para você quem é a pessoa. Amém? E você vai voltar aqui na semana que vem e falar, pastor, aconteceu tal coisa. E era isso que os primeiros discípulos faziam e viviam. E tudo que eles viviam, queridos, olha que interessante, tudo que eles viviam era apenas pregar aquilo que viram e ouviram. Eles foram testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Jesus. E todas as vezes que eles eram questionados, indagados a respeito da fé deles, eles não tinham teologia, eles não tinham conhecimento profundo, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, e a única coisa que eles tinham era o quê? Eu vi ele morrer, mas eu vi ele ressuscitar. Eu vi que ele ressuscitou. Era só isso que eles falavam. Era só isso, mais nada. Então não é desculpa para mim e para você nos acovardar e nos esconder, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não conheço a Bíblia direito, pastor, eu não sei orar direito, pastor, eu isso, eu aquilo. Irmãos, não é desculpa. O reino de Deus é feito de pessoas corajosas, de homens e mulheres, jovens corajosos, queridos. Esses homens deram a vida. Eles deram a vida por causa do Evangelho. E nós estamos querendo salvar a vida, poupar a vida, a nossa vida. E Jesus falou o seguinte, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser, de fato, poupar a sua vida, você vai perder, mas aquele que perder por causa do meu reino, achá-la-á. Sim ou não? Amém? Então, amados, comece pelos seus vizinhos. Comece pela sua rua. Como é que eu começo? Comece orando. Comece orando, Senhor, eu quero falar de Jesus para a Joaninha ali, o Joãozinho. Me dê oportunidade. Prepara o coração daquela pessoa, Pai. Vai ministrando o coração daquela pessoa, para que quando eu for falar com ela, ela esteja pronta para ouvir a sua palavra. Coloque essa pessoa como o teu alvo, de você levar Jesus até ela. Talvez ela nunca vai pisar aqui na igreja, mas a igreja vai até ela. A igreja foi, a igreja visitou ela. Ela se encontrou com a igreja, ela se encontrou com Deus através da sua vida. Amém? Comece orando. Seus amigos do colégio, da faculdade, jovens, cadê vocês? Vocês estão influenciando ou sendo influenciados? Na escola, na faculdade, no trabalho. O seu amigo de trabalho, que às vezes está lá arrumando problema, porque essa pessoa está cheia de carência, de necessidade. E você é a resposta para a vida dela. Comece a orar por ela. E depois, Senhor, prepara o momento para falar do teu amor para essa pessoa. Amém, queridos? A pergunta é a mesma pergunta que Pôncio Pilatos fez para o povo. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta para mim e para você nessa noite é: o que nós faremos, igreja? O que nós faremos de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer essa semana de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer? O que eu vou fazer?
Nós vamos voltar para nossa casa para viver a nossa vidinha? Ou nós vamos entender que tudo já está pronto, tudo já está consumado? Nós conversávamos no grupo familiar na semana passada que os discípulos, depois que foram cheios do Espírito Santo, esses homens, você não vê mais neles carência alguma. Até ali eles manifestaram carência e necessidade em vários momentos. Mas após serem cheios do Espírito Santo, você só vê Deus na vida desses homens. Então, quem aqui já foi cheio do Espírito Santo? Quem aqui um dia já foi batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Se você não foi ainda, queridos, nós vamos orar por você. Busque isso. Busque isso. Faz assim com o dedo. Faz assim com o dedo. Agora faz assim, ó. Fala. É aqui que vai começar o avivamento, pastor. Fala, é aqui. É aqui, é no meu coração, pastor. Fala, é aqui que vai começar o avivamento, pastor. Eu não vou esperar ninguém vir aqui pôr as mãos ou me dizer que agora a minha vida vai mudar, porque Jesus já mudou minha vida 2000 anos atrás, está consumado. Tetelestai, está consumado, está feito, está pronto. Entramos no tudo preparado de Deus e vivamos a plenitude do reino de Deus, queridos. Então nós temos aqui hoje, irmãos, o corpo e o sangue, que é a representação máxima da obra do Calvário. Nós vamos hoje aqui celebrar exatamente essa nova vida que nós temos. Uma vida cheia do Espírito Santo, autêntica. Uma vida que vale a pena ser vivida. As pessoas estão no inferno. E a igreja é aquela que entra no inferno e sai do inferno todo dia. A igreja entra no inferno e sai do inferno todo dia. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque nós entramos e tiramos as pessoas do inferno. Nós entramos e tiramos as pessoas do inferno. Nós entramos e tiramos as pessoas do inferno. Obrigado, queridos. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que eles... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Amém, queridos? Tá? A igreja entra e sai, entra e sai. As pessoas já estão condenadas. Porque quem não crê já está condenado, Jesus falou. Agora o nosso papel é levar Cristo. É levar Cristo a essas pessoas. Então aqui está a expressão máxima da morte e da ressurreição. O que mais eu e você precisamos que Deus faça para provar para nós que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho? O que nós precisamos fazer? O que mais Deus precisa fazer e provar para mim e para você? Deus precisa provar alguma coisa para nós ainda? Será que Deus ainda vai ter que abrir aquelas portas que você está esperando? Você tem que fazer aquela cirurgia plástica que você ainda não fez? Você tem que trocar de carro ainda, você precisa casar, você precisa comprar uma bicicleta, sei lá. O que Deus tem que fazer ainda para que você creia que já está pronto, já está preparado, você já foi cheio do Espírito Santo, e quanto mais você abrir sua boca, quanto mais eu e você formos ousados em Deus, mais o Senhor vai nos encher. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, dona Zélia. Bora botar o campo a correr. Amém? É isso aí, queridos. Um homem chegava numa cidade e as pessoas ficaram apavoradas, dizendo, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Felipe. Um homem. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas chegaram numa cidade, queridos. Falaram que eles estavam transtornando a cidade inteira. A cidade ficou em polvoroço. Por causa desses homens cheios do Espírito Santo, que pregavam só uma coisa: ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Amém? É isso que você tem que pregar. Olha, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo. E eu sou testemunha disso, porque ele mudou a minha vida, ele tocou a minha vida, ele transformou a minha história. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga assim, chega. Chega de carência. Chega de necessidade. Eu vou viver o propósito de Deus, a vontade do Pai. Eu vou viver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.